Uma das minhas memórias mais antigas é quando eu tinha uns 3 ou 4 anos e eu tinha um cabelo grande. Não assim, ele era diferente, mas ele era quase desse tamanho. E aí eu tava, tipo assim, olhando pra cima, porque eu era pequenininho ainda, né? Ela tava olhando pra minha mãe. Aí a minha mãe disse assim: hoje a gente vai cortar o cabelo. Aí eu falei: não, eu não quero cortar meu cabelo. E aí o que aconteceu? Crianças não têm escolha, né? Cortou meu cabelo. E o que aconteceu durante todos os anos, desde quando eu tinha 4 anos, foi que o meu cabelo ele não cresceu mais da forma que ele era quando eu era pequenininho. Ele mudou totalmente e aí ele não crescia mais. Ele não crescia mais da forma que ele crescia, então ele crescia pra cima. Então eu não conseguia deixar ele crescer sem ser assim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a experiência de deixar o cabelo crescer. E quando eu tava, tipo assim, ali por uns 8, 9, 10 anos, até a adolescência também, até uns 15, uma coisa muito recorrente pra mim era querer deixar o cabelo crescer, porque era uma coisa meio que minha desde sempre, né? E eu sempre busquei vídeos sobre como deixar o cabelo crescer. E aí agora meio que é a minha vez de fazer. Mas eu quero ir um pouco além e falar um pouco dos aspectos emocionais e culturais nesse processo de deixar o cabelo crescer, porque não é simplesmente deixar o cabelo crescer. Até porque se fosse assim, muitos homens no caso, né, que querem ter cabelo grande, eles teriam, mas tem várias questões que envolvem, não é só você deixar o cabelo crescer e pronto, e tá ótimo. Então começando lá na infância, né, nessa época, quando eu era pequenininho, né, que eu comecei falando um vídeo sobre isso, um dos motivos pelos quais a minha mãe cortou meu cabelo é porque ela ou meu pai se incomodavam com as pessoas se confundirem se eu era menino ou menina. Que assim, é uma responsabilidade meio que eles passaram pra mim. A minha mãe falou pra mim que ela cortou meu cabelo por causa que eu ficava com raiva, mas é curioso que a memória que ficou na minha cabeça, ou seja, a que foi mais marcante, né? Se eu me irritava tanto, também seria marcante. Foi justamente o dia que eu fiquei sem o meu cabelo. Sabe? Então, assim, eu sempre gostei do meu cabelo, independente do que as pessoas falavam. Só que não é bem assim que a gente consegue levar a nossa vida em sociedade, principalmente quando a gente é criança, principalmente quando a gente é homem também, né? Mulher tem outras questões, que eu não vou entrar aqui porque não tem a ver com o cabelo. Mas, assim, cabelo grande é associado às meninas. Hoje em dia é meio engraçado porque os anos 2000, né, que foi quando eu era criança, foram anos engraçados. Eu falei engraçado 2 vezes. Por quê? Durante os anos 80 e os anos 90, era normal os garotos terem cabelo grande. Tipo assim, não era todo mundo, mas muita gente usava. Tanto que se você for ver, tipo, gente famosa, vai ver novela da época, sempre vai ter alguém com um cabelo longo. Tipo, não necessariamente do tamanho do meu, que o meu tá bem grande, mas tipo, aqui, por aqui, né, sempre tem. Só que durante os anos 2000, isso meio que saiu de moda e virou meio que um tabu. Porque, por exemplo, eu ali, desde anos 2000, anos 2010, era uma coisa assim que eu não via. Era uma coisa muito rara ver um garoto com cabelo grande. Principalmente no contexto social aqui que eu tô inserido, né, que eu moro na Baixada Fluminense, que é uma mais periferia. Então aqui você vai ver muita gente com cabeça raspada desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, menino, cabeça raspada ou aquela coisa assim, ó, corta dos lados, né, o disfarce, topetinho. Usei muito, eu ficava parecendo um cão, nunca gostei. Mas, levando em consideração essa época, era uma coisa assim que pra mim não existia, né? E pra muita gente do mesmo contexto que eu, também acho que é bem difícil ter esse exemplo de tipo assim, eu posso ter o cabelo grande e tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque as pessoas elas não fazem. E a partir assim do 2020, né, a década de 2020, né, que a gente tá, que eu já comecei a ver muito mais crianças, assim, garotinhos com cabelo grande, de todas as idades, na verdade, que é uma coisa que eu não via na minha época.
Então a gente vai levar em consideração um pouco desse aspecto social, cultural aí, que atrapalha bastante a nossa vida, né? Por quê? Eu já falei que é associado o cabelo grande a meninas, e o cabelo grande em meninos é associado a LGBTQIAPN+, né? Então todo garoto que deixa o cabelo crescer, meio que até hoje vai ser chamado de gostosa, ou confundido com garota. E isso, cara, é uma coisa que é porque não tem a ver com o cabelo em si, né? São símbolos que a gente associa, e o cabelo ele pode ser grande e masculino. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esses julgamentos, eles são muito superficiais, eles não significam nada, né? Mas é muito difícil você deixar o cabelo crescer dentro desse contexto, desse julgamento, porque na maioria das vezes ele vai vir de pessoas que são próximas de você, né? Por exemplo, pra mim, vinha muito dos meus amigos. Eu achava que tava tudo bem ali dentro do meu círculo de amigos. Que tipo assim, eu tava me sentindo bem com o meu cabelo. Eu sempre me sentia bem quando ele tava grande. Curto, não. Cara, todos eles me zoavam. Só que era uma coisa muito velada. Era uma coisa por trás, sabe? Então não era uma coisa que eu me sentia oprimido. Era uma coisa que eu me sentia traído. Porque eu lembro uma vez que eu tava andando na rua. E aí do nada eu recebo assim, quando você vai cortar esse cabelo que tá horrível? Sabe? A gente não recebe apoio quando a gente tá tentando fazer alguma coisa diferente, né? E isso é uma coisa que eu acho que muita gente ainda vai passar, mesmo que seja mais tranquilo hoje em dia, vai vir de alguém, vai vir de uma mãe, que, por exemplo, a minha mãe, eu até entendo a questão dela com isso, porque não é sobre eu ser associado com LGBTQIA+, até porque eu sou e ela sabe, mas a questão é o que vem atrelado quando uma pessoa é LGBT, né? Porque ela não é dessa geração. Atualmente é mais de boa, entre aspas. Eu sei que tipo assim, a gente pode se expressar mais livremente hoje em dia, mas é meio que uma ilusão você achar que você meio que é aceito, né? Porque a gente não deixou de ser minoria. Inclusive aqui onde eu vivo, né, que eu já falei, periferia, é um contexto que isso não é aceito ainda. Parece que eu vivo anos 2000. Sabe, de, tipo assim, porque muita gente confunde quando uma pessoa LGBT vai falar, hétero, como se existisse alguma coisa, como se existisse heterofobia, mas não é sobre isso, é sobre você estar num contexto social que você não se encaixa, que você não consegue encontrar alguém que seja semelhante a você. E é isso aqui no bairro. Então, só de sair de casa a gente já se sente um pouco oprimido, né? Porque a gente tá diferente e isso chama atenção. Então as pessoas vão olhar pra sua cara e você não sabe o que isso significa. Então você pode achar que as pessoas estão te achando feio, que o seu cabelo tá feio, principalmente na época que o cabelo fica igual beisola, né? Quando ele tá aqui ainda, e aí você se sente desconfortável. E, por exemplo, nessa época, eu não sabia prender o cabelo. Então ficava aquela coisa estranha, eu não sabia arrumar o cabelo. Não tem como você ter o cabelo sem saber arrumar ele. Tipo, sem saber lavar. Lavar é fácil, né? Mas você... lavar ainda é fácil. A questão é, tipo assim, creme pra finalizar. Você tem que aprender a finalizar o cabelo. Você tem que aprender rotina de hidratação no cabelo e nutrição no cabelo. E tem outras 1 milhão de coisas que você pode fazer pro seu cabelo ficar mais domável. Que no meu caso eu faço botox. E aí ele fica, tipo, mais tranquilo. Porque tem aquela coisa, no nosso cabelo que é assim, você arrumou ele hoje e amanhã ele vai estar uma bosta. Ainda mais o meu, que a raiz é crespa, e aí ela fica assim, enquanto o resto do cabelo tá tranquilo. Sabe, aí você tem que ficar arrumando todo dia. Aí eu faço botox, porque o que acontece? Ele fica liso aqui em cima durante o botox, só que ele tá cacheando de boa, e ele não fica com frizz também. Tem uns frizz aí que vocês conseguem ver, mas é porque eu não sei o que tá acontecendo agora. Já faz um tempinho que eu fiz o botox, tá? Enfim, uma das coisas aí dessa experiência, né, pra quem tem um cabelo mais cacheado crespo, é essa luta pra achar um creme, pra achar um condicionador bom, um shampoo que se dá com o seu cabelo, porque não é qualquer um. Essa questão do corte, que todo mundo vai falar em vídeo quando você pesquisar sobre deixar o cabelo crescer. Todo mundo vai falar sobre não cortar. Alguns falam que você tem que aparar as pontas e não sei o que, mas eu lembro que na minha época, eu vi um vídeo que o cara falava, não corta. Não corta o cabelo. E nesse caso ele tá certo. Não corte seu cabelo, de jeito nenhum. Não corta ele, deixa ele crescer com as pontas estouradas, estranhas. Porque se você ficar cortando, a gente sabe como funciona o cabeleireiro. Eles não sabem cortar as pontas. Eles vão além, sempre vão além. Então deixa o cabelo crescer do jeito que ele tá. E vai estar tudo bem.
se o seu cabelo crescer, né? Que não era o caso do meu. No meu caso, eu tive que fazer botox para ele poder crescer. Senão ele não crescia, não crescia. Ele ficava aqui, eternamente. Black Power, e é sobre isso. Ele não crescia. Então, às vezes, tem um probleminha aí no seu cabelo, que não é necessariamente um problema, é só a natureza dele que não permite ele crescer muito bem, e às vezes tem que procurar um botox ou um cabeleireiro que vai saber lidar com o seu cabelo. Agora voltando para umas questões mais reais, né? Porque se fosse só isso, né? O propósito do vídeo é falar sobre toda a experiência. Porque se fosse só achar produto, achar alguém que sabe lidar com o seu cabelo e deixar ele crescer, era fácil, né? Mas não é sobre isso. Por exemplo, o pessoal da minha idade já pode deixar o cabelo crescer sem preocupação. Mas, por exemplo, o pessoal aí, 10, 11, 12, 13, 15, que tá dentro da responsabilidade dos pais, e tem muitos pais que eles vão querer ser super protetores, ou eles vão estar só te julgando, né, às vezes, porque só porque é pai não quer dizer que tá pensando no seu melhor. Mas é uma questão muito mais chata de lidar, né, porque quando é o pai, a mãe, né, ou a pessoa que é responsável por você, é uma pressão muito maior nessa questão de vamos cortar esse cabelo, você tá feio, você tá estranho, e isso afeta muito a autoestima. Essas pessoas, elas não entendem que elas têm que te apoiar com a sua decisão, mesmo que ela seja uma má decisão. Porque tem muita gente que deixa o cabelo crescer e tá no momento, tá numa fase, e aí depois ela percebe que não era pra ela, ela corta, ela se sente melhor. Tudo bem. Tem gente que não é assim. E você tem que entender isso, que a sua experiência não é a experiência do outro. Mas é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, que vai abalar nossa autoestima, porque vem de todos os lados. Pode vir de amigo, pode vir de pessoa que você nem conhece, que é uma coisa também que aconteceu comigo, de eu estar andando na rua, passar uma pessoa que eu nem sei quem é, nunca vi na minha vida, e a pessoa falar pra eu cortar o cabelo. Vai merda, né? Mas é uma pressão que a gente sofre por causa de símbolos criados pela própria masculinidade, que é tóxica, que acredita que se você tem o cabelo grande, você é LGBTQIA+, o que não é verdade. E nessa experiência é estranho também que a gente meio que começa a fazer parte de uma nova categoria, novos estereótipos, né? Porque o ser humano ele não consegue viver sem estereótipos. Por exemplo, eu sou sempre confundido. Quando eu não sou confundido com garota, ou uma coisa mais feminina, mais afeminada, né? Eu sou roqueiro. Não que seja ruim nenhuma dessas imagens, mas é uma questão que já leva mais. Nós somos seres sociais e a gente vai pensar sobre relacionamento. E como eu falei aqui, vai depender muito do espaço que você está inserido, né? O social e o cultural do lugar que você está. Então, tipo assim, por exemplo, no lugar que eu estou inserido, é como se eu não existisse. Eu não existisse. Tipo assim, pra relacionamento amoroso que eu tô falando, né? Ninguém se sente atraído por mim. Só porque eu tenho cabelo grande. É real isso. É tipo assim, tem cabelo grande, não quero. Que é uma coisa mais superficial também, né? Não é aquela coisa de, tipo, conhecer. Cai muito nessa coisa do estereótipo que eu falei. De, tipo assim, por exemplo, o cara é hétero, ele tem um cabelo grande. As meninas, elas podem... Nesse caso, não posso entender muito bem, mas... As meninas podem muito pensar que ele é bi ou gay só por causa do cabelo, e elas vão acreditar nisso. No caso do contexto LGBTQIA+, o garoto que ele tem cabelo grande, o que acontece com ele é que ele sai da heteronormatividade. Heteronormatividade dentro da comunidade LGBTQIA+, mesmo. Se você for reparar, por exemplo, você abre o Twitter não, você abre o Pinterest ou o Instagram e você vai ver a moda que os meninos eles seguem dentro da comunidade gay, que eu apelidei carinhosamente de gay top, porque eles tentam simular a aparência de heterostop, só que gay. E se você não tá dentro daquela categoria, se você não é como eles te rejeitam. A comunidade era para ser um lugar que acolhe, né? Mas cada vez mais a comunidade LGBTQIA+ se divide em tantas categorias e, tipo assim, não existe diversidade quando você trata de relacionamento. Tanto que se você vai ver um casal gay, assim, na maioria das vezes, eles são muito iguais. Tem tanto casal gay que as pessoas pensam até que é irmão,
porque é uma coisa meio de validação da própria imagem, sabe? Então o que acontece é que a pessoa ela tem que se encaixar dentro do visual que a pessoa que ela gostaria vai gostar. E a outra pessoa também está encaixada dentro do visual que a pessoa que ela gostaria iria gostar. Por isso que elas se parecem. Porque elas usam o mesmo tipo de roupa, eles usam o mesmo tipo de cabelo. E é uma coisa, atualmente é uma coisa mais clean, assim, né? Mais simples. Uma regata branca, um jeans, uma coisa que não pode sair muito do padrão. Quando sai muito do padrão é porque é uma pessoa famosa ou afeminada. E aí você tá com o cabelo grande, você já meio que sai do padrão. Claro que eu não tô generalizando de tipo assim, uau, ninguém vai gostar de mim porque eu tenho cabelo grande dentro da sociedade. Não é bem sobre isso, porque as pessoas têm tipos, as pessoas elas têm subjetividades, mas a gente sempre tem que olhar para o contexto social geral, porque isso sempre vai exercer uma força sobre todas as pessoas. E a maioria das pessoas vai seguir fielmente isso, tanto que por isso que é difícil, tanto pro menino gay, bi, que deixa o cabelo crescer, encontrar tanto uma menina, né, se for bi ou hétero, quanto um menino, né, bi ou gay, porque isso meio que sai do padrão, especialmente do padrão de moda de hoje em dia, né, que é, por exemplo, o mullet. O mullet tá em tudo quanto é lugar e eu não entendo porque as pessoas usam isso o tempo todo. Pra mim já ficou feio, porque, cara, eu vejo mullet, eu associo sempre a mesma pessoa, porque eu já vi esse corte tantas vezes, que é uma coisa assim, sabe? Mas por fim, eu queria falar que se você quer deixar o seu cabelo crescer, deixe o seu cabelo crescer. Porque, principalmente na juventude, cara, a gente tem que experimentar. A gente tem que experimentar tudo. Se você quer deixar o seu cabelo crescer, deixa. Porque você pode cortar depois. E também cabelo cresce, né? Sempre falam isso, eu vou experimentar o cabelo. Deixa o cabelo crescer, se você quer o cabelo grande. E assim, são várias questões que você vai enfrentar, com certeza. Pode ser menos, pode ser mais. No meu caso, foi mais durante a infância e ali pré-adolescência, né? Porque foi a partir dos 15, 16 anos que eu deixei o cabelo crescer e não cortei mais. Mas mesmo assim, nos períodos iniciais vai ser difícil. E tudo mais, isso que todo mundo fala. O período do negócio, usa um chapéu, prende o cabelo. Isso é mais prático, mas eu acho que a gente devia pensar um pouco sobre as implicações da sociedade sobre isso. Porque isso gera um sofrimento na gente que faz a gente desistir. Não é a dificuldade, não é o tempo do cabelo crescer que vai fazer você desistir. Você não vai se sentir feio porque você simplesmente se sentiu feio. Você vai se sentir feio com o cabelo daquele jeito, grande, porque as pessoas estão falando que é feio, né? Então fica esse pensamento aí. Um beijo.